certo, Lucas, obrigado, assessoria do Braga. Barbieri, boa noite. Diego Pérez, da Rádio 102 FM, é um prazer falar com você. E parabéns não só por essa partida, né, por essa vitória, o Bragantino vencendo, com um gol que também traz ao Arthur, né, essa coisa. Ele teve uma excelente temporada pelo Red Bull Bragantino, mais uma campanha que o Bragantino conquista essa classificação histórica inédita para o clube na Libertadores da América. 38 pontos, 14 vitórias, 14 empates, 10 derrotas, Bragantino vice-campeão da Copa Sul-Americana. Então eu queria, em nome da 102 FM, te parabenizar pela campanha, te parabenizar pelo seu trabalho, pelo trabalho do clube. Fala em seu nome, mas estendo aos jogadores e também à diretoria. E queria que você fizesse uma síntese e falasse o quanto esse jogo foi importante, o quanto essa classificação também é importante para coroar todo esse trabalho. Barbieri, boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite a todos os demais profissionais aí da 102, a todos os ouvintes. É também um prazer, uma satisfação estar falando com vocês. Obrigado, agradeço muito, não só a vocês, mas também principalmente ao torcedor do Bragantino. Fez uma festa muito bonita hoje no estádio, empurrou o seu time, acreditou até o final, a cidade de Bragança, por ter acolhido não só a mim, mas a todos os jogadores e todos os demais profissionais do clube da melhor maneira possível. Eu acho que a gente está muito feliz porque era um objetivo que a gente tinha traçado lá atrás, desde o início dessa temporada, né? Embora a gente tenha sempre emendado uma na outra, como a gente tem dito, era um objetivo que a gente tinha de poder disputar uma vaga na Libertadores. E eu acho que além da felicidade de conquistar o objetivo, a gente também fica muito feliz de poder, com isso, retribuir o carinho de todos, da cidade de Bragança em especial. Eu disse aos jogadores que eu acho que esse jogo reflete bastante o que somos nós como um grupo que lutou desde o primeiro minuto, buscou o gol a todo momento, se entregou, se dedicou, se sacrificou, não desistiu nunca em nenhum minuto, e foi coroado com um belo gol do Arthur aí no final. Como você falou bem, eu acho que é um gol que simboliza bastante a temporada dele, mas não só dele, de todo um grupo de trabalho que se dedicou bastante e fez uma temporada muito boa com maestria. Barbieri, Sérgio Loredo, da equipe Futebol Total, e eu quero também, assim como o Diego, da mesma forma, parabenizá-lo a todos. Em alguns momentos, quando a gente parabeniza, elogia ao longo do campeonato, alguns poderiam achar que, você não quer criticar. Não, muito pelo contrário, né? Se tivesse que ter críticas, e assim como tiveram, pode ter certeza disso, elas foram feitas. Mas agora é a hora de festejar, comemorar, pela primeira vez na história, o Bragantino vai disputar uma Libertadores da América. Já vejo aqui que somente a partir de 23 de março, só entra a partir de 23 de maio, no sorteio da fase de grupo das competições, que vai acontecer em Luque. Então, é um momento realmente incrível. Para você, eu acho que você nunca teve dúvida de que isso era possível, quando aceitou o desafio, mesmo com a perda de um campeonato da Sul-Americana, que chegar à Libertadores seria possível. Mas num ano com tantas dificuldades, e com lesões, e a pandemia, estádio vazio, qual foi o momento que você sentiu que estava em dificuldades e que você precisou, de repente, da aproximação de um auxiliar, de um dirigente, de um familiar, para que o trabalho continuasse dessa forma, chegando a esse resultado maravilhoso? Bom, boa noite, Sérgio, boa noite a todos os amigos aí do Futebol Total. É um prazer sempre estar falando com vocês também. Eu agradeço as palavras, os elogios. Quero me solidarizar com você aí nessa questão das críticas. A gente sempre recebe muitas, Eu, em especial, como treinador, eu acho que elas fazem parte. A gente sempre reflete como entende que é possível. E fico feliz também de poder dividir isso com vocês aí. E é isso, eu acho que a gente tem que elogiar quando sente que o elogio é verdadeiro e sincero, e tem que criticar quando sente que é o momento de fazer a crítica, desde que ela seja verdadeira e sincera. Então, me solidarizo com você nesse sentido. Em relação à temporada,
Foi uma temporada difícil, muito desgastante, muito em função da gente ter emendado uma temporada na outra. Então, eu cheguei em setembro de 2020, tem um pouquinho mais de um ano de clube, já são mais de 100 jogos, e a gente jogando aí a cada 3, 4 dias, enfim, tendo que lidar com uma série de questões, né? Saída de jogadores, lesões. Eu acho que eu não conseguiria elencar um momento em especial. Eu acho que a gente oscilou como a gente já imaginava que fosse oscilar, né? Lógico que nenhum de nós planejou e gostaria que isso acontecesse. A ideia é sempre ganhar, é sempre fazer o melhor, é sempre buscar a vitória. E é claro que mesmo num momento de alegria e de felicidade como é esse momento de classificação na Libertadores, a gente tem ciência de que tem aspectos a melhorar, né? A gente, aliás, já tem ciência disso há algum tempo, e o fato da gente não vir aqui e ficar reclamando é porque o foco tem que estar sempre na solução e não no problema. Foi isso que eu procurei fazer nos últimos meses. Eu sei que a equipe teve uma baixa de rendimento por uma série de fatores. Eu não gosto e não acredito que seja possível encontrar respostas simplórias, não vou dizer simples, mas simplórias, né, para problemas que não são simplórios, são problemas que envolvem sempre uma série de fatores. E a gente sempre procurou, como eu disse, focar na solução, sempre se adequar ao que era a realidade de momento e procurar fazer o melhor. E por isso eu acho que a gente consegue uma classificação que é extremamente merecida e que vem coroar um grande ano que a gente fez. Tenho certeza de que a régua vai ser mais alta na temporada que vem e cabe a gente se preparar da melhor maneira, descansar, curtir as festas. Quero aproveitar para desejar já um ótimo e um Feliz Natal para o cidadão de Bragança, um ano novo aí repleto de bênção, de prosperidade, de saúde e alegria, e que quando a gente se reencontrar de novo em 2022, a gente possa mais uma vez construir junto uma história bonita. Fala, Barbieri, Jorginho, Rádio Alfamix FM, beleza? Prazer falar com você, dar os parabéns aí pela conquista aí na Libertadores. Queria que você falasse o seguinte, queria que você falasse desse jogador Jadson, que entrou nesse meio de campo aí e tomou conta e deu uma cobertura aí pro Raul, que vinha fazendo um grande campeonato também. Uma dor de cabeça legal depois aí que o Raul voltar, você vai ter com esses dois jogadores. E é o seguinte, e a minha próxima pergunta é sobre contratação. A gente sabe que a Libertadores o negócio não é diferente, o negócio é pegado. E eu queria saber sobre contratação, se você vai participar e se você acha que a filosofia aí da Red Bull vai ser jogadores mais jovens, sendo que a Libertadores a gente precisa aí de algum outro mais de cancha aí para poder disputar essa competição, que em alguns momentos a gente sentiu aí que o time do Bragantino sentiu essa falta aí em alguns jogos aí nessa temporada. Bom, boa noite, Jorge, prazer estar falando com você, todos os ouvintes também. Em relação ao Jadson, eu acho que ele teve que segurar um rojão grande aí, né, com a lesão do Raul, e ele entrou e fez uma temporada excepcional. É um jogador fantástico, é um menino de ouro. Eu brinco muito com ele, chamo ele de veterano, porque apesar dele ser um garoto, a gente vê ele jogando com uma maturidade, com uma leitura, enfim, incríveis para a idade que ele tem. Eu acho que é mais um que nos ajudou bastante a construir essa história bonita que a gente construiu nessa temporada, né? Eu sei, a gente tem ciência, sim, dessa questão dos jogadores mais experientes, em contraponto aos jogadores mais jovens. Eu acho que o clube sempre deixou muito claro qual é a sua filosofia e qual é o projeto. Eu acho que quando a gente fala isso, na verdade, a gente tem que enaltecer mais ainda tudo que foi construído e que foi feito por todos nós, porque não é fácil você conseguir competir em alto nível, como a gente fez quase que na maioria, ou quase na totalidade do ano, especialmente com meninos, com garotos jovens aí fazendo a transição, enfim, fazendo essa passagem muitas vezes da base para o profissional. Eu acho que isso só valoriza ainda mais o trabalho, né? Em relação às contratações, eu tenho certeza que no momento oportuno vocês vão estar sendo comunicados. O clube já trabalha nessa direção, mas eu não tenho como adiantar nada. E volto a dizer, a ideia é que a gente possa ainda entrar em 2022 mais fortes do que a gente foi em 2021,
pela experiência, pelo todos os aprendizados que a gente adquiriu e também por novos jogadores que possam chegar para agregar e para somar. Boa noite, Barbieri. Rodrigo Seixas, do Correio de Atibaia. Parabéns a vocês e todos do clube pela classificação para a Libertadores. E eu queria que você comentasse sobre um pouco da mudança do time nessas 2 temporadas. Olhando estatísticas e dados do time, a campanha é bem parecida. Você olha, a posse de bola ficou bem parecido, chutes por jogo também. A maior diferença acaba sendo bolas longas, que o time hoje faz mais do que fazia antes. Eu queria que você comentasse se isso é uma característica que você nota que o time passou a fazer mais. E o que mais mudou no time nesse período, né? O time emendou 2 temporadas, como você falou, mas eu acho que dá para dizer que o time manteve uma identidade depois que você achou o time no campeonato passado e ele foi se mantendo, mesmo trocando jogadores no caminho. Bom, boa noite, Rodrigo. Obrigado. Satisfação falar com você também. Para eu analisar os números, eu preciso olhar com um pouco mais de calma, né? Mas, sem dúvida nenhuma, a gente, desde o momento em que conseguiu consolidar uma identidade, uma forma de jogar, a gente procurou seguir isso e procurando fazendo ajustes para melhorar, enfim, em função de adversário, em função de momento, em função dos jogadores à disposição. Eu acho que a gente conseguiu, na verdade, não mudar a maneira de jogar, mas conseguiu ter uma grande gama de variações de plataformas de jogo. Então, em alguns momentos a gente jogou com 3 zagueiros, em outros momentos a gente jogou com 2 homens com característica mais de área, em outros momentos a gente manteve o que foi a característica na maior parte dos jogos de ter 2 volantes e um meia ali mais próximo do atacante. A gente foi construindo tudo isso no decorrer do tempo, volto a dizer, em função do que era possível, do que a gente tinha à disposição, em função do que os adversários apresentavam. A questão das bolas longas, eu acho que a gente teve que, em alguns momentos, explorar um pouquinho mais isso em função dos adversários terem adiantado um pouquinho mais a pressão em relação a nós, mas eu não acho que seja uma mudança de padrão, né? Precisaria olhar isso com um pouquinho mais de calma. A gente está num processo de construção de clube, construção de equipe, e acho que talvez esse seja um tema que a gente tenha abordado pouco ao longo dessas 2 temporadas. Então, quando eu digo construção de clube, é porque a gente está passando a mudar de patamar, de expectativa, está passando a construir um elenco com jogadores jovens que, à medida que as temporadas passam, são cada vez mais experientes e têm mais maturidade e aí passam a apresentar mais regularidade. Mas isso é um processo, né, que requer tempo, muitas vezes requer paciência quando os resultados não chegam e construção de equipe, até em função do que você falou. Se você olha para a equipe que jogou em 2019, aquela equipe padrão, e que conquistou o campeonato da Série B com muito mérito e com muito maestria, e olha para a equipe que joga hoje ou aqueles que mais jogam hoje, você vê que aí em 2 ou 3 temporadas houve uma mudança, eu diria, significativa, para não dizer drástica, né? E isso tudo requer muito trabalho, muita dedicação, muito comprometimento dos jogadores. E volto a dizer, a ideia é que a gente possa, depois desse descanso merecido aí, entrar em 2022 ainda mais forte, para continuar representando a cidade com maior orgulho, maior alegria e maior dedicação. Barbieri, boa noite, é o Danilo do GE. Primeiro, parabéns pela vitória, pela classificação aí para a fase de grupos. Aproveitando ainda essa última pergunta, né, você está falando desse processo, né, de construção da equipe. Pensando em 2022, né, você fala que espera crescimento. O que daria para você detalhar, assim, o que você gostaria que a equipe evoluísse, em que aspecto você acha que tem margem ainda para crescimento, o que você gostaria que o Bragantino evoluísse em 2022? Bom, boa noite, Danilo, prazer estar falando com você. São muitos aspectos, né? Não é um aspecto único, como eu disse anteriormente, eu não gosto muito de focar numa coisa quando o problema, na verdade, ele é muito multifatorial, né? Não posso nem falar de problema, acho que mais de questões que a gente tem que abordar. Mas se eu tivesse que elencar eu acho que a gente tem um desafio grande aí, que é tentar oscilar menos do que a gente oscilou nessa temporada. Eu acho que esse grupo demonstrou em diversos momentos que quando está no seu melhor consegue competir com qualquer equipe do Brasil.
A gente até acabou atuando um pouquinho como Robin Hood essa temporada, porque a gente competiu muito bem com todas as equipes da parte de cima da tabela e acabou deixando muitos pontos com equipes da parte de baixo. Então eu acho que a gente tem um desafio grande aí, que é oscilar um pouquinho menos, porque volto a dizer, quando a gente está preparado, focado e 100% concentrado, a gente consegue competir com qualquer equipe do Brasil. Então o desafio é a gente tornar isso uma regularidade e tentar oscilar menos durante a próxima temporada. Barbieri, boa noite. Angelito da TV Bandeirantes de Campinas. Parabéns aí pela vitória de hoje, parabéns pela classificação. E por falar em classificação, gostaria que você fizesse uma análise, né, destas duas competições, os dois campeonatos brasileiros, onde você conseguiu duas classificações, uma para a Sul-Americana, outra Libertadores, já fazendo uma previsão para o ano que vem. O calendário deste ano já serviu como base para que você possa aí trabalhar no ano que vem, mesmo porque temos Paulista, Copa do Brasil, Brasileirão e temos aí a Libertadores. O calendário desse ano já dá para traçar um plano de trabalho para o ano que vem? Boa noite, Angelito. Obrigado aí pelas palavras. Eu acho que sim, sem dúvida. Eu acho que uma das coisas que ficou claro é que em alguns momentos a gente não conseguiu atender a demanda das duas competições aí, então a gente teve que em alguns momentos preservar a equipe em função de jogos decisivos da Sul-Americana e não conseguiu ter o rendimento que a gente esperava e satisfatório. Então a ideia é que a gente consiga ainda fortalecer o grupo, fortalecer o elenco de jogadores, porque é um desafio sempre grande e enorme, vamos dizer assim, estar disputando mais de uma competição com nível alto de exigência, né? Isso não é só para o Bragantino, eu acho que isso fica nítido quando a gente olha, por exemplo, um Atlético Paranaense, que foi campeão da Sul-Americana, está disputando a final da Copa do Brasil, mas no Campeonato Brasileiro, por exemplo, acabou por sair da zona incômoda do rebaixamento faz pouquíssimas rodadas, né? E aí a gente pode olhar para outras equipes também, o próprio Flamengo, que muitas vezes externou a dificuldade de conseguir manter o nível, não só pela questão do número de competições, mas de convocação, de tudo, enfim. Eu usei esses dois exemplos aí para dizer que é realmente complicado e difícil você conseguir atender uma demanda tão exigente. A gente procurou fazer o melhor, mas sem dúvida nenhuma tem pontos a melhorar e acho que isso passa por a gente conseguir fortalecer o grupo de jogadores e o elenco para conseguir alternar mais a equipe quando for necessário e conseguir ter os mesmos ou resultados próximos, né? Barbieri, Ana do Bragança em Pauta, eu queria dar parabéns aí pela classificação, né? No sufoco, mas saiu, parabéns. Você falou aí da construção de um time, da construção de um clube. O Bragantino, ele está implantando uma nova filosofia no futebol brasileiro que é muito imediatista, né? E que a gente vê jovens jogadores querendo destaque para ir para a Europa. Isso não pode prejudicar, porque o Bragantino acaba sendo uma vitrine, né? A gente já perdeu o Claudinho, com essa classificação para a Libertadores pode perder outra, e a cada temporada, de repente, você não teme aí que tenha que renovar, né, esse elenco, e como fazer com que esses atletas se sintam atraídos a ficar no Red Bull, né? Boa noite, Ana. Obrigado aí também pelas palavras. Eu acho que você tocou num ponto que é crucial, que realmente é um ponto sensível, mas a conversa sempre é muito aberta e muito franca entre todos nós dentro do clube, né? Quando eu digo de construção de clube, é claro que a gente sabe da história aí, das décadas todas que tem o Bragantino e tudo mais, mas em função da parceria, como você frisou bem, está se construindo uma nova maneira de fazer as coisas, né? Por isso que eu falei bastante da questão da construção de clube, que é diferente da construção de equipe, embora a gente também venha nesse processo de construção de equipe, como eu citei anteriormente, a questão para o torcedor conseguir comparar da equipe que foi campeã da Série B e a equipe que está jogando hoje, né? Uma grande reformulação. Mas voltando naquilo que eu estava falando, em relação a gente ter uma conversa sempre franca e direta, a gente sabe que antes de pensar em qualquer reforço, o primeiro objetivo e o caminho que vai nos trazer mais segurança é procurar fazer a manutenção desse elenco, né? Claro, daqueles que tiveram desempenho
satisfatório, um desempenho de entrega e tal. As mudanças vão acontecer como elas são naturais, mas se a gente consegue promover a manutenção da maior parte do elenco, a gente já consegue sair na frente de muitos outros adversários e aí a gente pode pontualmente buscar reforços em situações que a gente entenda que eles sejam necessários, né? E passa pelo que você falou, sem dúvida nenhuma, do assédio externo. Agora, são coisas que a gente não controla, né? O clube tem um projeto ambicioso e um projeto bem definido a médio e longo prazo. Eu acho que os jogadores, a maioria, quando aceita vir para cá, está ciente disso. É claro que eles têm ambições grandes e nem eu gostaria que fosse ao contrário. Eu acho que uma parte do sucesso a gente trabalhar sempre buscando o melhor e desejando o melhor, ainda que eventualmente para algum deles isso possa significar sair para um outro grande clube aí internacional. Mas a ideia é essa, a ideia é que a gente possa fazer a manutenção do elenco e buscar reforços pontuais para ser cada vez mais forte ao longo das temporadas. Barbieri, boa noite, é Tarso Costa da 102 FM, prazer estar falando com você. Como os colegas já disseram e você mesmo já disse, as críticas são pontuais, bem como os elogios também, né? E evidentemente, num balanço geral, seu trabalho extremamente positivo à frente do Bragantino, atingindo todos os objetivos traçados na temporada, e não só os jogadores ganham visibilidade, como você também. E aí eu queria te perguntar, o que é que poderia te seduzir a deixar o Bragantino eventualmente? Boa noite, Tarso. Obrigado, prazer estar falando com você também. Olha, é difícil responder essa pergunta. Recentemente o Barcelona contratou o Xavi, então eu acho que está sem espaço lá para mim nesse momento. É uma brincadeira, claro, para descontrair. Eu acho que a mesma coisa que eu falei em relação aos jogadores vale para mim. Eu acho que o clube tem um projeto ambicioso aí de médio e longo prazo. Desde o primeiro dia em que eu pisei no clube, a minha intenção é fazer parte desse projeto, é fazer parte dessa história, dessa construção. Eu não vejo por que eu teria por que sair do clube nesse momento. Já disse em muitas outras oportunidades que eu estou feliz aqui. Estou feliz com tudo que eu tenho, não apenas conquistado em relação aos resultados, mas com todas as possibilidades que eu tenho tido de aprendizado, né? Eu tenho aprendido muito com essa maneira de fazer as coisas, tenho procurado, claro, sempre dar a minha contribuição, tenho sempre procurado ajudar naquilo que eu posso, com a experiência e com a expertise que eu também tenho de ter vivenciado em outros clubes, de sempre ter trabalhado com jogadores muito jovens. Então eu acho que é um casamento que tem andado muito bem e que eu acho que tem tudo para continuar para a próxima e para as próximas temporadas. Maurício Silva Loredo, equipe Futebol Total. E parabenizar você, já é chover no molhado, né, Maurício? Porque os números mostram isso. Se nós pegarmos aí as 2 temporadas, são 80 jogos sob seu comando, 38 vitórias, 25 empates, 17 derrotas. O seu time marcou 117 gols e sofreu 82. Você tem quase 60% de aproveitamento. Então, sabe, é até repetitivo, né? Te parabenizar em relação a esses números e em relação aos objetivos conquistados. Eu falei ainda há pouco para o Arthur, que não sai da imagem da minha cabeça, a entrevista coletiva lá no Estádio Centenário em Montevidéu, quando você, com lágrima nos olhos, o Arthur chorando, começaram a coletiva após a derrota para o Atlético, e eu tive a oportunidade de falar para vocês lá que, na minha concepção, naquele momento, vocês não eram perdedores, vocês já eram campeões. Eu acho que o jogo de hoje e o fechamento desse campeonato, o fechamento dessa temporada, vem somente confirmar aquilo que eu pensava e aquilo que eu enxergava para frente que poderia acontecer. Então, vocês foram merecedores disso que aconteceu aqui. Treinador de futebol, Maurício, eu acho que o treinador, ele erra, muitas vezes ele erra e muitas vezes ele acerta. E o sucesso do treinador depende dele ter mais acertos do que erros. Lá em Montevidéu também, na véspera do jogo, eu te perguntei a respeito de carta na manga. Que em jogos decisivos, às vezes o treinador tem alguma carta na manga, se você tinha alguma coisa diferente lá em Montevidéu. E hoje aqui, eu vi o Bruninho e vi o Alejandro sendo decisivos
para a marcação do gol, porque o Bruninho deixou o Alejandro em situação de finalizar e o Alejandro deu o passe para o Arthur marcar o gol. Eu queria que você falasse sobre esses aspectos aí e o que você pediu para o Bruninho e para o Alejandro quando colocou eles em campo. Você, Silvio, obrigado. Eu também queria dar os parabéns, em especial a você e ao Sérgio, porque eu acho que eu não era o único emocionado lá em Montevidéu e eu pude perceber isso também. É claro que eu sei que vocês são profissionais, mas ficou evidente para mim o carinho que vocês têm não só pelo clube, mas pela oportunidade, né, de estar lá representando toda uma população, toda uma cidade, enfim, todo um povo, que é o povo de Bragança, e eu acho que vocês têm feito isso com muita maestria ao longo desse tempo todo. Então eu também gostaria de dar os parabéns a vocês e dizer que eu sempre me sinto muito confortável, sempre muito seguro a responder os questionamentos de vocês pela maneira como vocês fazem, pela maneira como vocês colocam, ainda que muitas vezes eu entendo que a gente possa discordar, mas vocês fazem isso com maestria, então eu queria dar também os parabéns a vocês aí, deixar um grande abraço antes de terminar a pergunta. Eu acho que não é segredo para ninguém que na final, em função de uma série de circunstâncias, a gente acabou chegando com um elenco ou com algumas opções que eram longe das ideais, né? Então eu tive, por não ter muitas opções da posição, que improvisar um jogador de ataque no meio campo. E aí eu quero também tecer elogios ao Coelho, porque é um jogador fantástico, é um jogador que aonde você coloca ele dentro do campo, ele joga, ele entrega, ele briga, ele é determinado, é um menino que tem uma história de vida maravilhosa, ele é um vencedor nato. Então a gente fez aquela opção e eu acabei não tendo muitas possibilidades de conseguir mudar muitas coisas, né? Mas também não quero falar nisso, eu acho que houveram outros fatores que influenciaram também para aquela decisão. E em relação a hoje, o Bruninho é um menino que subiu do 23, que a gente vem trabalhando, que muitas vezes acaba não sendo relacionado, mas que eu estou sempre puxando a orelha e pegando no pé, porque ele tem um potencial incrível. Eu acho que o Alejandro tem uma história de superação e de volta por cima na temporada que também merecem muitos elogios, mas não vou entrar em nenhuma das duas. Naquele momento, talvez muitas pessoas não tenham percebido. O Alejandro entrou no Ítalo, então era meio que uma troca padrão, mas por um jogador mais descansado, um jogador com mais energia física para poder entregar para a gente, uma característica um pouquinho diferente. E aí quando a gente coloca o Bruninho e o Jean junto, eu tirei um lateral, recuei o Luan para fazer quase um terceiro zagueiro junto ao Ortiz e o Fabrício. Então a ideia era ficar só com os três mais o Jadson à frente da defesa, e acabei tirando o Ramires, que era um volante de origem, e colocando o Bruninho para tentar fazer essa ligação ali do meio com o ataque, tentar fazer essa transição da defesa para o ataque. O Bruninho vem treinando assim em muitos momentos na temporada, apesar dele ser um meia e um típico camisa 10, eu tenho pedido muitas vezes para ele treinar como segundo volante, porque ele precisa melhorar e se desenvolver na questão da intensidade, da dinâmica, da capacidade de marcação. Então nada do que a gente fez ali foi novo, e naquele momento, como eu disse, a gente ficou com 3 atrás, pedi para o Elinho fazer uma ala, o Tubarão fazer a outra ala e colocar 2 presenças na área, né? Que eram o Jean e o Alejandro. E eu acho que essa mudança acabou gerando um desequilíbrio ali, talvez o Inter não soube responder a essa mudança no final, e eu acho que isso ocasionou, ou ajudou a ocasionar, né, a questão do gol. Acho que o Arthur foi extremamente inteligente e feliz, não só pelo chute, mas a maneira como ele dominou, como ele venceu o adversário. E eu acho que é isso, eu acho que é uma soma de pequenos detalhes sempre que faz com que a gente consiga ter um grande resultado no final. E respondendo de forma objetiva, é isso, são coisas que a gente treina, às vezes a gente tem que improvisar, às vezes a gente tem que tirar um coelho da cartola, faz parte da profissão. Em muitos momentos eu vou errar, porque eu sou um ser humano, como somos todos nós, não vou acertar sempre. O que as pessoas não podem de maneira nenhuma, ou pelo menos o que eu não gostaria que elas fizessem, é duvidassem da intenção. E a intenção é sempre fazer o melhor, ainda que muitas vezes eu não consiga, porque, como eu disse, sou um ser humano, estou sujeito às falhas também.
Barbieri, Jorginho, de novo. Agora eu não quero fazer pergunta praticamente, só agradecer você mesmo aí, um bom Natal para você. E perguntar para você se você quer agradecer alguém também a esse sucesso todo que você está tendo no Bragantino aí. E se é o melhor momento da sua carreira hoje. Você se sente assim, hoje é o melhor momento da sua carreira, em toda a sua carreira? Bom, Jorginho, eu até te agradeço muito essa pergunta. Eu queria agradecer em especial algumas pessoas que eu não pude agradecer publicamente. Alguns jogadores que foram especiais nessa jornada, como o Líger, como o Hiller, como o próprio Edmar, que se despediu hoje da gente. Eu acho que eu poderia citar muitos outros, mas queria falar desses 3 em especial, como o próprio Caldinho, né? Mas eu acho que esse dispensa comentários. Queria agradecer eles porque eles também fazem parte disso que a gente construiu, disso que a gente conquistou nesse momento. São, além de profissionais especiais, são pessoas especiais que acabaram saindo aí no decorrer do tempo. O Ed está nos deixando hoje, mas é mais do que um profissional exemplar, é uma pessoa exemplar. Então eu queria publicamente deixar minha gratidão, meu carinho para ele, para a família, e desejar um Feliz Natal a vocês também, um próspero Ano Novo. Obrigado, Maurício.